Então, se os princípios são vividos dentro de casa, lá fora, embora os cenários sejam diferentes, são os mesmos princípios a serem aplicados. Olha, aí também, né? já entra, quando perguntei sobre essa coisa da mãe querer ser perfeita, eu vejo uma criança que a minha mãe errou, ela me pediu perdão, ela reconhece, a minha mãe não é perfeita, mas ela é humilde. Eu acredito que é exatamente isso. Ensina os filhos, como tu disseste, ensina os filhos pelo caminho que devem andar. Ensinar filho, eu errei, eu vou-te pedir perdão. Não é? É ensinando, não é só, não erra, porque tu és perfeito e eu sou perfeita e tu é que erras. E ensinando eles a perdoar também. A perdoar também, exatamente. Né? Não somente vendo que eu que errei, peço perdão, mas ele com quem sofreu o dano, também perdoar. Eu já pego o gancho aí, porque eu estava aqui com vontade de perguntar sobre os filhos quando vêm da escola. Mãe, porque eu passei por isto, pai, passei por isto, passei por aquilo, e muitas das vezes é uma coisa assim que nós vemos, que é uma coisa chata, que passou com o colega, um palavrão. Às vezes o que acontece aqui em Portugal, hoje temos muitos imigrantes, e um português pode até dizer, olha, vai para a tua terra. Nós não ligamos, mas a criança acaba por ouvir aquilo. Vocês que recebem isso em casa? Senta o braço nele. Não, mas assim pegando no gancho, porque assim, é bom. Eu era uma porque... criança que eu brigava muito na escola, né? Não acredito. Não, eu era absurdo. assim, eu era rotulado na escola. Era bravo. Meu Deus do céu. Misericórdia. Se eu só tivesse vindo num frasco maior... Mas eu acho que assim, é uma sabedoria mesmo para lidar com o mundo de hoje, né? Com a diversidade que o mundo propõe. A criança entendendo quem ela é, sabendo o que ela é em Deus, o que a palavra diz, ela vai lidar com as situações. Por isso que eu falei sobre aquilo, a correção, não ser muito duro às vezes na correção, porque você acaba tirando a masculinidade da criança, você mesmo com a menina, ensinando ela assim, a se impor em algumas situações, porque às vezes tem situações que ela vai ser danosa e por nossos filhos às vezes ser cristão ou não sendo cristão, a criança deve falar, epa, só até aqui. Porque é um assunto até que Mayara fala muito, que é sobre abuso, né? Prevenção. E às vezes as palavras também, elas são uma forma de abuso. E dentro da escola a criança passa por isso. Então é ensinar os nossos filhos a se impor em determinados assuntos, a se impor em determinadas questões para não chegar em casa e você ficar, meu coitadinho, e você também perceber como mãe, pai, se o seu filho foi agredido, ou alguém trouxe algo que agrediu a sua criança, mesmo que sejam palavras, procurar a escola, procurar órgãos competentes e expor aquela situação, porque se você for negligente em uma situação, né, Mayara? Você pode acontecer outras coisas e a criança, não vou falar nada com meu pai e minha mãe porque eles não resolvem. Exato. Não é isso? Eu acho que... Eu vejo assim um pouco para poder ter, desculpa, mãe, assim, ter abertura de eu tenho pai e tenho mãe e eu quero, tenho meus heróis. Confiar, não é? Poder abrir. E ensinar a criança também, porque não é porque é filho de crente que é besta, né? Porque muita gente, eu tenho que ensinar meu filho a dar a outra face, e aí a gente distorce os textos, distorce aquilo que a palavra está ensinando. Ok, eu entendo que eu tenho que ensinar o meu filho a andar em perdão, em misericórdia, a minha filha também, mas ele precisa também ter uma postura onde as pessoas respeitam ele. As pessoas precisam entender, e as crianças conseguem entender isso muito bem. Dentro das escolas, existem diferentes tipos de criança e elas sabem com quem elas podem ou não brincar. Elas sabem com quem elas podem passar da linha. Então, ou seja, há crianças que por conta da personalidade, por conta da educação que tem em casa também, reforça uma atitude mais contraída, né? Uma criança que é muito mais silenciada, ou seja, em casa ela é silenciada, na escola ela vai ser silenciada também, aí os coleguinhas vêm, fazem alguma coisa, ela chega em casa, às vezes ela até pode falar alguma coisa, mas ela não tem aquela força de dizer, não, eu não mereço ser tratada dessa forma. E isso ela também vai ver em casa, ou seja,
são coisas que a gente pensa que está muito distante, mas não estão. Se o Benício, que é o meu filho de 3 anos, ele tem uma atitude errada comigo, já com 3 anos, o Orlando, meu marido, ele já corrige o Benício. Você não fala assim com a sua mãe. Não é assim que você fala com a sua mãe. Ele, com 3 anos, e o Henrique, com 8, entendem que existe uma forma de falar comigo. Automaticamente, eles estão aprendendo que existe uma forma de se falar com as pessoas, não é de qualquer forma. Se eu consigo passar bem isso para eles, que existe uma forma certa de falar com você. Meu filho não é qualquer pessoa. As pessoas não podem falar com você de qualquer forma. Se você não gostar, você não pode agir como se a pessoa estivesse te elogiando enquanto ela te xinga, enquanto ela te bate. Você não pode fingir que está tudo bem. E isso nas crianças que são muito oprimidas em casa, ou que têm um lar mais desequilibrado, isso acontece. A criança apanha na escola, ela é oprimida na escola, ela ouve muita coisa, filhos de imigrantes também, e depois ela vai brincar com a criança que bateu nela, e nós adultos, os auxiliares da escola, professores, a gente conclui que, é criança. Mas existe algo acontecendo por trás, que é, aquela criança, às vezes ela volta a brincar, não só porque ela é uma criança, mas é porque ela entende que não tem problema as pessoas serem más com ela. Não tem problema ela me bater. E tem problema sim. Se uma criança está sempre te batendo, se uma criança está sempre se metendo com você, chega uma altura que você vai precisar parar, olhar no olho dela e dizer, você não pode falar assim comigo. Se você falar assim comigo, eu vou procurar uma auxiliar, eu vou procurar a diretora e ensinar a criança que você vai mesmo. Se você falar que você vai falar com a professora, vá. Se você falar que você vai procurar uma auxiliar, vá. Honra a sua palavra. Ensinando a criança a ser firme, a não ser um saco de pancada na escola, não. E quando a criança falar em casa, ainda que você tenha dúvida na história que ela está contando, valida. É checar. Passado um dia, 2, traz a cheque, conversa né? de novo. Mas nunca descredibiliza a criança, finge que não está ouvindo. Porque vai fazer aquilo que o senhor falou. Coloca a criança. Eu não posso contar para os meus pais, que eles não vão fazer nada. Então, pegando agora esse gancho assim da segurança e prevenção, quais são os riscos para as crianças hoje? Eu até colocaria aqui de um jeito diferente, que seria, a gente falou anteriormente, né, sobre a questão do, né, vamos supor que tem famílias que não desenvolveram essa questão da conexão, da presença, ou seja, o do conversar, né, e pronto, ok, caíram em si, ok, vamos trilhar um novo caminho, Deus não leva em conta, né, o tempo de ignorância. E vamos crescer nisso. Mas dentro desse agora, onde algo novo está sendo, né, um caminho novo está sendo trilhado, e por causa do silêncio da criança, existem, dentro do contexto que nós vivemos, né, o século que nós vivemos, pode acontecer dentro da escola, ou até mesmo, né, dentro de casa, que eu falo, de familiares, pessoas próximas, não somente um abuso verbal, né, mas até um abuso sexual. Né, aonde está indo ali, passando dos limites e ferindo ali a criança dentro desse contexto. Né, e sinais que os pais podem olhar e falar assim, por mais que eu, né, entendi que eu não fiz isso ou aquilo, esse comportamento está um pouco diferente, ou está um pouco mais oprimido, ou está, né, tá acontecendo alguma coisa com o meu... O que poderia ser como um alerta, algo assim que eu posso olhar e falo, não é normal, meu filho está se comportando dessa forma. Né? A mudança, imagina, por mais que você tenha negligenciado e a criança já seja silenciosa, ela pode ter um comportamento silencioso. Mas o que o abuso faz? Tanto o verbal quanto o abuso sexual. Ele trava, ele enrijece. Então, ainda que a criança ela tenha entendido durante a infância que os pais não ligam muito para o que ela fala, para o que ela faz, e ela se torne mais isolada no mundinho dela, o abuso ele sempre vai deturpar a forma como aquela criança se comporta. Sempre. Oi, Gabriel. Tudo bem? Então, imagina, uma criança, ela vai mudar sempre de comportamento. Um adolescente, ele vai sempre mudar de comportamento. Por mais caladinho que ele seja, por mais na dele que ele esteja, ele sempre vai mudar alguma coisa. Alguma coisa, talvez, eu diria até, vamos pensar assim, alguém com medo.
certo? Isso. Como que eu reajo quando eu estou com medo. É aquela coisa não natural. Com raiva, por quê? Isso acontece em famílias que a comunicação é bem ruim. Ele está precisando de ajuda e não pode pedir para aqueles que deveriam ser os primeiros. Raiva, rebeldia. Ele quer descontar aquela frustração em alguma coisa. Várias formas. Comia demais, come menos. Passa a não comer. Não comia muito, comia de uma forma saudável, equilibrada, passa a comer muito. Os extremos. Era muito, passa a ser pouco. Era pouco, passa a ser muito. Era uma criança mais reservada e do nada quer viver a vida de uma forma assim desequilibrada. Parece que do dia para a noite a chave virou. Ou era uma criança muito alegre, o interesse por temas mais adultos. O que lê, o que assiste, o tipo de brincadeira, o tipo de música, as amizades, quer saber, se mostra mais aberto a algumas coisas. E depois existem dois comportamentos, que é crianças e adolescentes que são abusados, eles nem sempre reagem da mesma forma. Há crianças e adolescentes que se isolam, eles se fecham. O abuso faz com que eles se sintam tão indignos, impuros, que eles se sentem dentro de uma caixinha, eles se fecham. E aí isso acontece, a consequência, né, é mostrada em várias coisas. Várias coisas, na comida, na forma de se vestir, de se comportar. Mas há outros que entendem a sexualidade como uma porta aberta. Então, eles vão se expor muito mais. Ou seja, agora que eu conheço um pouco disso, eu quero entender melhor. E nesse entender melhor, já ficou uma mensagem errada sobre o que era proteção. Então, eles já entenderam que os pais, no caso que você disse, né, de uma família que não é tão estruturada, que não teve esse acompanhamento, não é um lugar de confiança. Eu não posso voltar para os meus pais para falar. Então, eu tenho duas escolhas. Ou eu guardo isso para mim e morro com isso, ou eu vou viver, já que isso me aconteceu, eu preciso superar, e aí vai superar da forma errada. Esses é os extremos. Ok. Você consegue perceber. A criança não precisa te falar. Até mesmo no médico. Se a criança vai no médico, ele não precisa que a criança fale que ela está sendo abusada. Ele vai perceber pelo comportamento, pelos excessos. Muito assim, pouco assim. É por onde a gente sabe, mesmo sem falar mesmo. E mãe, muitas das vezes eu vejo desses casos, é sempre alguém próximo. Até que ponto podemos confiar nessas pessoas mais próximas? Até que ponto a gente pode confiar nas pessoas próximas? Sim. Posso reformular a sua pergunta? Podes. Quando você quer proteger a sua criança ou adolescente, você não tem que focar em quem você confia. Porque nós temos casos de mães, de pais, de avós, de madrinhas, de padrinhos. E normalmente é alguém próximo, porque alguém de longe tem muito mais dificuldade de chegar na sua criança e fazer uma atrocidade dessa com ela. Então, é mais fácil para quem? Para quem tem acesso. Então, uma coisa que o abusador ele entende de primeira, assim, não precisa ser nenhum mestre na arte para poder saber. Ele entende que ele precisa ser de confiança da família. Próximo. Então, eu não protejo a minha criança vendo em quem eu confio. Eu protejo a minha criança ensinando ela a reconhecer o perigo. Então, eu ensino ela que esse comportamento, essa fala, está errada. Se acontecer, você precisa me procurar. Independente de com quem for. Com quem seja. Porque se eu entendo, filho, olha, você vai dormir na casa de uma pessoa. Só fala com a titia, não fala com o titio. Porque a gente quer identificar alguém em quem a gente confia mais, tem mais abertura. Você está dizendo para a criança que aquela titia é confiável. E se essa titia não for? Para a mãe ela foi. Então, não é por aí. Agora, se eu ensino a criança a reconhecer o perigo e não a pessoa, independente de quem faça, até a própria mãe que está ensinando, ela vai fazer. Então, ela vai se colocar num... você falando aí, eu me lembrei de... em Gálatas, né? Não está falando sobre abuso, está falando sobre erro doutrinário. Não, outro nível. Está falando sobre erro doutrinário, mas o que eu acho interessante é colocar, ele entender, veja, eu me estou colocando na linha ali, você entendeu? Porque, por exemplo, Paulo, ele ensinou uma verdade para eles, ensinando sobre o Evangelho da Graça, e ali a lei estava sendo colocada, mas ele chega ao ponto de ele dizer assim, olha só,
né? Parafraseando, a verdade foi tão bem apresentada para vocês que e ela foi apresentada por mim, né, Paulo, falando para eles. Mas eu estou dizendo para vocês que se um anjo do céu ou até eu mesmo vier até vocês com um evangelho diferente, não me aceite. Eu me tenho como anata. Ótimo exemplo. Né? Nunca vou esquecer. Então é mesmo isso. Ensinar o perigo e não ligar a figura de alguém vai fazer com que, de fato, a criança, do tipo assim, até mesmo se for o pai, ou a própria mãe, a criança vai entender. Não tem a ver com... É lógico que ali uma confiança vai ser quebrada, mas a criança vai identificar o perigo e ela vai até mesmo, se está vindo da mãe, que aconteceu qualquer coisa ali no meio do caminho, ela vai correr para o pai ou vai correr para uma outra pessoa e ela não vai ficar nessa bolha onde ela fala, onde ela liga com a figura de alguém. Isso porque aí mesmo. esse alguém pode estar abusando, mas como ela foi ensinada a alguém e não o quê, ela pode ceder ao abuso. Então, Sim. isso no quê? Exemplo, do corpo. Uau, Aninha. No corpo, né? Pegando assim já agora este gancho no corpo. Quando é que é a melhor fase de ensinar sobre o corpo dela, sobre esses toques, para que ela possa, né, para poder responder aqui a Ana, né? Porque ela tem que saber, este toque está errado. Quando é que é a melhor fase para poder explicar? Saiu da barriguinha, ela já está aprendendo. Na forma como a gente toca ela quando ela é bebezinha, não tem uma idade, ou seja, a partir dessa idade aqui, ou seja, essa educação, ela é progressiva. À medida que a criança ela vai crescendo, você vai reforçando e explicando mais de forma mais clara. Então, imagina que eu tenho um bebê. Como é que eu vou explicar para um bebê? Você não vai explicar, porque ele não vai entender. Mas a forma como você toca o bebê, você mostra para ele se ele é respeitado ou não. Então, ou seja, não existe diferença se você tiver um recém-nascido na sua frente e você vai com cuidado para pegar aquele recém-nascido e tomar no seu colo, e de alguém que chega de qualquer jeito e pega de qualquer forma, ele não vai sentir? Ele sente. Pronto, ele sente que existe toque bom e toque mau. Então, a partir de que idade eu começo a ensinar uma criança o que é bom, o que é mal, o que ela deve achar estranho, o que ela deve achar bom e descansar. Ela nasceu, quando a gente vai dar banho, eu já fazia, com o Henrique eu ainda pratiquei um pouquinho, mas com o Benício eu ainda tive a oportunidade de praticar ainda mais. Que é, filho, olha, agora a mamãe vai trocar a sua fraldinha também, a mamãe tá passando a toalhita, a mamãe vai limpar o bumbum, eu estou comunicando. Ele cresce ouvindo uma pessoa que poderia não falar nada, pedindo permissão para tocar no corpo dele. Ou seja, eu estou tocando no seu corpo para fazer isso. Existe um propósito. Então, a partir do momento que o bebê nasce, eu já posso estar ensinando isso. E aí, a criança tem 1 ano, ela já entende mais um pouquinho? Já posso acrescentar mais um pouquinho. 2 anos, mais um pouquinho. 3 anos. À medida que a criança vai se mostrando para mim, eu posso entender o que ela aguenta ou não. Ou seja, os pais entendem, eles sabem o que uma criança consegue compreender ou não. Então, a partir do momento que você identifica, olha, ele já consegue entender esse assunto. Se eu for falar nesse assunto, ele já consegue compreender. Você vai entregando para ele. Então, com o exemplo do meu de 3, hoje ele entende que se alguém tocar no corpinho dele sem propósito, não pode. Não, ele fala, é minha parte íntima. Não pode, é minha parte íntima. Até se você for tentar brincar, fazer alguma coisa, ele põe a mão. Ele não pode, é minha parte íntima. Então, com 3 anos, ele já consegue dizer, aqui, não. Aqui, não. Então, eu posso, assim, considerar, ver se é correta essa resposta, que tu ensinaste de uma forma sem gerar medo. Sem gerar medo. Porque é uma construção, ou seja, ele, desde que ele nasceu e desde que a criança nasce, você vai ensinando ela que há toques que se deve ter, que é o carinho, que é um abraço, que é um afeto, e há toques errados. Ou seja, se a minha mãe, eu cresço com 4 anos, eu já entendo que a minha mãe, todas as vezes que tocava na minha parte íntima, existia um propósito. Com 4 anos, ainda que é uma menina e é o pai que dá banho, ela entende que todas as vezes que o pai, sexo masculino, tocava nela, existia um propósito. Existia um porquê. Meu pai me dava banho.
O que passar daqui não é natural. Se não tá na hora do banho e meu pai tá mexendo em mim, qual é o propósito do meu pai tá mexendo em mim se ele não tá me dando banho? Se não, e mesmo no banho, se o toque passa daquele momento que a mãe também ensina, a criança ela vai achar estranho. Em algum momento a criança vai externar. Às vezes é uma família onde o pai sempre faz e a criança começa a querer que só a mãe faça. O pai sempre vai colocar a criança para dormir e a criança começa a pedir que seja a mãe. Mãe, e aí às vezes as mães não se ligam tanto, ou... Assim, só fazendo um corte, né? É lógico que, eventualmente, né, pode acontecer, né? Do tipo assim... Agora, a gente está falando de algo rotineiro, né? Exato. Era algo que era rotineiro ser assim, e, de repente, não esporadicamente, mas de uma maneira contínua, a criança agora, A mudança de uma de maneira até comportamento. mesmo de insistência, do tipo, né? Quase que... Não quer mais. Quase que uma resistência ou um desespero, para tipo, não. É isso mesmo. A outra questão também que às vezes o pai tem que estar atento e a mãe, porque existe o abuso que também é por pessoas, mas existe a tela que vai incentivando a criança, a sexualidade da criança. Por isso que a tela ela tem que ser vistoriada pelos pais, entende? O que se assiste, o que a criança está vendo. Hoje existe muita série, muito filme, muitos Até coisas, desenho animado. desenhos, né, que vai expondo a criança e vai começando a aguçar na criança algo relacionado à sexualidade também. Né? Que ela não sabe administrar ainda. Isso. Como é que de uma maneira saudável, né? A gente pode instruir os nossos filhos. É lógico que existe um cuidado, a gente entende, até mesmo dentro do contexto. Nós temos a gente não pode achar que toda a segurança dos nossos filhos estão dentro de eu estar 24 horas. Eu tenho que entender que eu tenho um Espírito que me guia, que eu tenho um Deus que nos guarda, que protege e que até nos né, traz alertas, né, no sentido de olha, tenha atenção a isso, tenha atenção àquilo, né? Mas em um momento eventual, sei lá, que o colega está vendo alguma coisa, ou até mesmo um colega mostrou alguma coisa, não foi nem o filho que foi lá e buscou, né? Como que a gente pode, de uma maneira sábia e não uma coisa agressiva, né? E dentro do nível em que a criança pode entender, trazer esse despertamento para que ela possa, talvez ela não está acontecendo fisicamente com alguém, mas por meio da tela ou daquilo que se vê, ela identificar que, opa, isso não é o que meu pai falou, isso não é bom para mim. Então, não, se a criança que nunca foi exposta a um conteúdo adulto foi exposta a um conteúdo adulto por meio da tela de um colega, de alguém que está do lado dela, vai chocar, vai causar, nunca vai ser uma coisa leve. Porque o sexo, fora daquilo que ele foi criado para ser, ele é algo violento. Ou seja, Deus cria o ato sexual para ser algo genuíno, bonito, com um propósito, algo divino. Satanás, ele faz o quê? Ele deturpa. Então, se uma criança ela for exposta a um conteúdo desse gênero, raramente, dificilmente vai ser um casal saudável, normal, tendo alguma coisa. Vai ser provavelmente um conteúdo pornográfico. Então, o conteúdo pornográfico, ele é muito violento. Então, como pais, eu sei que o meu filho teve acesso. Como eu devo fazer? A sua primeira preocupação, por mais que a gente fique nervoso com o assunto, é, meu filho, como você entendeu isso? O que você entendeu? O que você achou? Porque a primeira coisa que eu entendo é o bem-estar dele. Aquilo foi violento para ele. Ou seja, ele via o pai lidando com a mãe em casa. Claro que vai depender depois do contexto de cada família. Famílias que não têm pai e mãe. Enfim, dentro de cada contexto, ele não vê aquela cena no dia a dia dele. É algo novo. É algo que ele nunca viu. É algo que ele nunca foi exposto. E aí, de repente, qual é o nosso primeiro cuidado? Como você tá? Como isso? Você pensou o quê? O que passou na sua cabeça?
o pensamento está sempre voltando, tentar perceber como a criança está. E não existe uma resposta só, porque vai depender da idade que a criança tenha. Dependendo da idade que a criança tem, ela não vai entender o que é. Então, existem crianças pequenininhas que viram, que presenciaram os pais tendo relação íntima e achou que o pai estava batendo na mãe, que era uma situação de agressão. E entendeu como uma situação de agressão. Então, a primeira coisa que eu preciso perceber é como ele viu isso. Porque eu, adulta, se vejo uma cena de pornografia no telefone, na tela de alguém, eu entendo logo do que se trata. Uma criança não. Ela vai levar uns segundinhos até ela entender o que está acontecendo. O que está acontecendo aqui? Ele está machucando ela? Ela está machucando ele? Então, esse deve ser o nosso cuidado. De, ok. Eles não vão entender ou enxergar como nós enxergamos. E depois, por que seu amiguinho estava vendo isso? Ele trouxe de casa? Foi alguém que mostrou para ele? De onde isso veio? Ou seja, a gente quer já resolver o problema, mas a gente tem que entender de onde o problema veio. E depois, se foi uma criança que mostrou, a gente tem que cuidar da criança também. Ou seja, quem são os pais dessa criança? Os pais dessa criança sabem que ela está vendo essas coisas? Para quantas crianças ela mostrou? Foi na escola? Foi na casa de um amiguinho? Então, a média que a gente tem hoje é que as crianças elas estão sendo expostas à pornografia com 8 anos. Ou seja, a partir dos 8 anos, boa parte das crianças elas já estão sendo expostas à pornografia. Então, a partir do momento que você percebe que a criança ela já conhece algo que não foi na sua casa que ela conheceu, vale a pena você sentar e perguntar. Olha, sobre isso aqui, o que você acha? E deixa a criança falar sobre esse tema. Quando você vê essa... E não julga ela, né? Não. Quando você pegar a imagem de um casal se beijando, normal, e mostra o que você... A reação da criança vai te entregar até onde o conhecimento dela já foi. Gírias. Pegar umas gírias, coisas que só adolescente diz, que só a galerinha da escola fala, e diz, filho, o que significa essa palavra? Solta. E deixa a reação dele fazer o resto. E aí a gente vai permeando pra gente não dar aquilo que a criança não viu. Porque às vezes os pais, meu filho viu pornografia, aí começa a falar um monte de coisa. A criança só tinha visto uma coisinha e agora você falou tudo e ela sabe mais do que ela saberia se você... É meio que ter o controle das suas próprias emoções. Entender que a criança não trilhou o caminho que você trilhou e que ela não vai ter uma ótica ou um entendimento sobre aquilo que você tem. Então ter essa paciência, né? E até mesmo, por exemplo, você falou aí sobre essa questão da exposição à pornografia ser mais comum hoje a partir dos seus 8 anos. E até mesmo num contexto de se foi um colega que mostrou, né? Até mesmo os pais entenderem, porque às vezes o pai e a mãe podem ter aquela reação do tipo, meu Deus, foi porque fulano lá na escola, vou logo lá já falar com o pai. E às vezes existe uma concessão do pai e da mãe para... A gente olha e fala, nossa, que absurdo. Mas tem, infelizmente tem. Então, realmente, entra essa questão do o domínio próprio e calma, respira e realmente entender, fazer a leitura do ambiente. Né? E essa leitura pode levar alguns dias, algumas semanas, até mesmo para eu entender e ser direcionada pelo Espírito, até mesmo em sabedoria no sentido de como me comportar, porque eu preciso entender, em primeiro lugar, esses pais. Como são esses pais? Será que eles não sabem? Ou será que eles sabem e não sabem como responder a isso? Ou acham normal? Até mesmo para eu saber como eu vou, qual é a abordagem que eu vou fazer, né? Se vou, quando vou, como tem que ser feito. E até mesmo não é só para com o meu filho, porque eu não vou criar ele numa bolha, né? Então eu preciso realmente ter partir desse lugar de eu preciso, calma, respira, conta até 10. Eu acho que todos nós devemos fazer esse breakzinho, esse tempo. Que é, você não precisa falar na hora. Fala, filho, olha, mais tarde, antes de dormir, a gente vai conversar sobre isso, tá bem? A gente vai conversar sobre isso hoje ainda. A gente vai conversar sobre isso no fim de semana. Dá um tempo pra você. Você é honesta. Para você ter um tempo, porque é algo difícil para nós que somos pais. E aquela coisa do resultado imediato, né? Fazer alguma coisa agora, a pressão do momento. E até mesmo procurar ajuda, né, Mayara? Para ter esse tempo de procurar ajuda. Procurar ajuda, ou às vezes nós como pais, né, os nossos pais não falaram sobre isso conosco. Exatamente. Nós viemos de uma geração onde isso era um tabu, era um mito.
Não se falava. Não se falava, né? Então, hoje precisa sim se falar sobre o assunto. E às vezes você não tem a sabedoria, existe pessoas que têm a graça, que têm a sabedoria para te ajudar a falar sobre o assunto, né? E tem muita coisa, muito material bom. Hoje, na nossa época não tinha, na minha época não tinha. Material, hoje para criança mesmo, tem os livrinhos. Eu tenho lá em casa um livrinho que é Não Me Toca Seu Boboca, que é um livro maravilhoso, que ele ilustra a historinha de um boboca, de um parvo, né? Assim, a palavra traduzida para o português de Portugal, que tentou tocar uma criança no parque. Então é uma historinha ilustrada, um livrinho de criança mesmo, que mostra o que uma criança deve fazer se ela estiver em algum lugar, alguém tentar tocar ela, tentar mostrar alguma coisa errada. Então, assim, hoje tem muito material bom. Eu acompanhei um caso há 1 ano e meio atrás, mais ou menos, de uma criança, de mais ou menos, já quase na pré-adolescência, que o amiguinho ia para casa dela, ou seja, a mãe não deixava ele para casa do amiguinho. A mãe era uma mãe cuidadosa. Então, o amiguinho ia para casa dela. E aí eles tinham acesso ao tablet, ficava no tablet, e só como a mãe via no tablet, ouvia, e não tinha muito aquela coisa de ir lá ver. E quando a mãe chegava perto, eles mudavam o que estava vendo. E esse menino era 1 ano mais velho, esse vizinho, e foi mostrando algumas coisas para essa criança. E essa criança começou a despertar curiosidades que ela não tinha. Até que o menino mais velho, 1 ano mais velho, e eu tô falando de criança, nem era adolescente ainda, pré-adolescente. Falei, olha, se você quiser, eu posso te mostrar como isso funciona. O meu pai me ensinou. E o menino aceitou. Ok. Então eles inventaram uma desculpa para poderem estar os dois sozinhos para ele mostrar. E era o quê? A simulação de uma relação sexual entre homens. E a mãe pegou no flagra, a mãe da criança. Foi uma situação de desespero, ela ficou desesperada, ela bateu, Imagino. Ela se descontrolou. E depois ela procurou ajuda, a gente conversou, a gente acompanhou, fez tudo, precisou acompanhar. A outra família também, que não sabia nada do que estava acontecendo. Uma exposição foi feita, foi um caso muito delicado. Mas aconteceu tudo debaixo, ou seja, começou debaixo dos olhos na tela. Ou seja, dentro de casa. Então, esse cuidado de que tem 2 crianças ali, eles estão... Tá vendo o quê? Não só olhar, pega mesmo, abre as janelas e vê quais são as janelas que estão abertas. Abre os separadores. A gente pensa que as crianças não sabem fazer isso, eles sabem, esconder os separadores. Abre. De vez em quando vai lá, pega. Se ele souber que, olha, minha mãe tem o costume de pegar, isso já vai dar uma travada. Ali. E depois ter cuidado com as pessoas que têm acesso aos nossos filhos. Davi perdeu muita coisa por não ter tido cuidado com quem tinha acesso aos filhos dele. Foi o amigo do filho dele que entrou e disse, chama a sua irmã, finge que está doente. Ou seja, alguém que andava dentro de casa que trouxe um mau conselho. Então, às vezes, é alguém de perto. Então, você tem todo cuidado com a sua criança. Mas o filho do outro... As associações. Ouviu uma coisinha na escola. E aí ele tá doido para encontrar alguém para fazer a mesma coisa que fizeram com ele. Vem, às vezes, para as festinhas, até mesmo para o nosso ambiente cristão, né? Para a igreja, não sei o quê, com aquela pesquisa ali, ó. Quando eu tiver um tempinho sozinho com fulano, eu vou mostrar para ela o que eu vi na escola. E mostra. Aí tá, acabou, vai todo mundo para casa, todo mundo tá vivendo sua vida. A criança vai ficar com aquela informação, esperando outro domingo, esperando a outra festinha, esperando o outro encontro entre os pais, para saber mais, aquela curiosidade que vai aumentando. A primeira oportunidade que ela tiver, ela vai querer saber. E se ela puder saber na prática como é aquilo? E a internet está facilitando muito esse... E às vezes a gente olha para as crianças, vê as crianças fazendo as coisas... eles estão ali. Não é nada. Não é nada. Tá tudo bem. Não. Para, vê, vai lá, conversa. A criança fez uma pergunta, você ficou nervosa, disse que vai pensar, fala que vai conversar depois. Não finge que não ouviu, não finge que não viu. E depois... Uma coisa que eu quero aproveitar para dizer. Mesmo que o filho não seja seu, se importe. Porque às vezes a gente vê acontecendo, mas como o filho não é nosso, pai dela e a mãe dela que se vira. Se importa, se importa. Faz a mesma coisa, para pensar, se é uma mulher, conversa com seu marido, se é um marido, conversa com a sua mulher. Procura entender qual é a forma mais sábia, diligente, guiada pelo Espírito de conduzir, mas não é, tipo, não é meu filho, eu não vou me meter. É uma vida, é uma criança que pode estar precisando de ajuda e os pais
Mas pode não ter percebido e você percebeu. Isso. Como eu gostaria que Fizesse comigo. Fizesse comigo. E olhem uma coisa, assim, vocês como pais, tendo essa atenção, vendo o que eles estão a ver na tela, vocês têm essa atenção, exemplo, vêm da escola, perguntar como foi o teu dia, como foi na escola, como foi a professora, como foi o colega, ou teve na casa às vezes de um amigo que vocês confiem, já tenham estado, vão perguntando como é que foi, porque a partir daí pode vir, pode ir percebendo como é que foi, não é só... Primeiramente é o cuidado, acredito que seja isso, né? O cuidado, meu filho, deixa-me saber como é que ele está, mas ir percebendo assim em perguntas, é ver o que ele vê, veio de onde, como foi, é importante isso, até para quem vai ouvir, caso, para que não fique banal, foi só a casa do amigo e está tudo bem, ou foi só ali e está tudo bem, passa essa mensagem para quem está a ouvir sobre esse cuidado, olha para o teu de maneira filho. prática, Uma né, maneira de prática, como, é isso. como podemos nos... De poder ficar atenta. Eu acho que às vezes fica difícil da gente entender como abordar a criança, saber como a criança tá, se ela vai na casa de alguém, como correu, porque a gente aprendeu que quando a gente encontra a criança de algum lugar que ela tá vindo, a gente pergunta, e aí, como é que foi? E a gente entende que ela vai falar tudo. Ela não vai. Ela precisa ser estimulada. Então, uma coisa que eu acho que funciona muito bem é você partilhar primeiro. Ou seja, se você sabe que ela vai entender que você está falando para ela falar também, ela vai te dar só aquilo que ela quer. Então, aproveitar momentos em mesa, aproveitar momentos em família, onde nós Não falamos só primeiro. aquele momento em que eu peguei na escola. Ou só... E aí, correu tudo bem? Tá, aí pronto, a gente tá na mesa, a gente vai pra cama, tem aquele momentozinho, então assim, provoca as conversas de forma intencional. Ou seja, se eu tô com meu marido, se eu tô com a minha mãe, se eu tô com alguém em casa, falar, hoje aconteceu e isso foi tão legal, eu gostei. Aconteceu uma situação que não foi tão boa. Pô, isso já aconteceu com a senhora? Amor, já aconteceu com você isso e tal, não sei o quê? Meio que vai rodando a pergunta para a criança não se sentir o centro da atenção. Fala, filho, olha, enquanto você esteve na casa do seu amiguinho, a mãe e o pai fez isso, isso e isso. Aí teve um momento, tipo, conta alguma coisa real para a criança entender e perceber que ela está compartilhando. Ela não está só te dando algo, ou seja, traz a criança para esse lugar de que você também compartilha algo, você realmente está interessado em saber. Você não... Vou reformular. Quando a gente pergunta como foi na casa de alguém, na escola, a gente está procurando não saber o que foi bem, mas saber o que foi mal. Porque se foi bem, tá tudo bem. Se foi mal, então nós precisamos... Ela vai para a casa de alguém, eu preciso saber se correu tudo bem para eu poder saber como agir. Mas foi tudo bem, tá tudo bem, a gente não dá tanta atenção. E a criança, depois de um tempo, ela percebe isso. Ela percebe se a gente está procurando só aquilo que pode não ter corrido tão bem. Então, quando eu partilho primeiro, tanto que não correu tão bem, quanto aquele que correu bem no meu dia, na esfera que ela pode e que ela entende, ela vai perceber que é uma conversa, é uma troca. E é um exercício para mim, mãe, de me preocupar com meu filho, de me importar com aquilo que ele tem para dizer. Ou seja, eu me importo como foi o seu dia. O que foi a coisa mais legal do seu dia? Qual foi o momento mais divertido do seu dia hoje? Dentro da sala, quem teve o melhor comportamento hoje? Como se fosse uma troca lá no meu trabalho, aconteceu isso. E a criança vai ficar sabendo da sua vida. Parece uma coisa assim muito... Mas funciona mesmo, na prática. Funciona comigo, funciona com outras pessoas também. E eu acho que é uma coisa que as crianças percebem. Quando você está perguntando porque você se importa, ou quando você só está querendo saber se pode ficar tranquilo ou não. Boa. Muito bom. Eu acho que isso que você falou, né? De se importar. Essa linguagem, quando a criança entende que ela é importante e que ela tem um papel nessa família, que ela não é só mais um indivíduo ou tá ali porque meu pai quis me ter, mas você faz parte, você faz parte na hora que a gente vai decidir esse sentimento de pertencimento. Isso. Vai decidir, cara, nem que seja a compra de um só. Vamos comprar, o que você acha? Trazer a criança para esse ambiente onde, ou a criança ou o adolescente, participar, ele entender que ele pertence. Isso vai criar todas essas... vai criar uma muralha e vai fechar todas essas lacunas que possa vir de ver algo que um amigo mostrar, de
chegar alguém e tentar avançar um caminho quando você sente que você pertence. Cara, vai comprar um sofá, vai comprar um carro, vai não sei o quê, traz a criança, mas o meu filho não sabe nada, traz ele para entender, você está criando um propósito, você está criando, você tem que ensinar o seu caminho, a criança o caminho que ela deve andar, traz ela para perto, traz ela para sentir que ela faz parte. O que que você acha? Vai ter, igual passou agora, vai ter feriado de Páscoa, o que vamos fazer? Vamos bolar o que vamos fazer, trazer a criança para esse ambiente. Eu acho que ela entende, né, o adolescente, e, cara, eu tenho um porto seguro, eu tenho um lugar Isso, um ambiente que é seguro. de pertencimento, eu tenho um lugar que eu pertenço, eu não quero sair disso, eu não quero perder isso. Esse lugar, ele é mais benéfico para mim do que eu estar com um amigo lá fora, do que eu estar com isso, esse lugar de descanso, de relacionamento, de programar viagem, de sonhos. Qual é o sonho que você tem? Eu tenho um sonho de ir na Disney. Isso. Vamos sonhar, vamos construir juntos, entende? Muito Isso importante. tudo vai trazer a criança, vai trazer o adolescente para um lugar onde ele se sente útil, entende? Não só sou um filho, eu sou útil nesse ambiente. Isso faz ele ter vontade de chegar em casa e responder a sua pergunta como você quer que ele responda. E a gente pensar, né? Às vezes esse pensamento de é só uma criança, nós, né? Tantas coisas que são reflexo na pré-adolescência, na adolescência, na juventude, é fruto, na verdade, de lá, quando era criança, né? E o que foi desenvolvido ali, né? Se a gente, como adulto, a gente tem essa necessidade, né? Eu digo de você pertencer a um lugar, Isso. né? Você, cara, eu faço parte disso e isso vai motivar e vai impulsionar a sua participação com aquilo por causa do senso de pertencimento. Como é que eu vou achar que com uma criança vai ser diferente? Né? Então, E isso né? vai refletir lá na adolescência, porque o adolescente ele procura um grupo a quem pertencer. Só procura um grupo a pertencer quem não está pertencendo a lugar nenhum. Então, se a criança sente isso, se ela cresce sentindo que ela pertence, que ela tem um lugar de fala, que ela é ouvida, ou seja, ela... Gente, é algo natural, é reação da criança. Ela vai crescer sabendo que os pais se importam, consideram. Ou seja, eu fico muito feliz quando eu faço um bolo e eu como o bolo porque eu fiz algo que eu gostava. A criança faz, né? Vamos descer para a criança. A criança não faz o bolo, ela não vai comer o bolo que ela fez, mas ela faz o desenho, ela faz a pintura. E aí, quando eu sirvo o bolo, eu gosto de olhar para a cara do meu marido, para a cara das crianças e perceber se eles... eu fiz com amor, eu quero que eles comam e sintam alegria, porque eu fiz para eles, eu fiz para a gente ser feliz. A criança, ela quer o quê? Açúcar? De vez em quando, nunca. Deus me livre, que castigo. Quando a criança ela faz o desenho, ela vem pra gente, ela traz, aí vai crescendo, né? Do desenho passa para um bonequinho de Lego, do bonequinho de Lego passa para não sei o quê. Aí chega na adolescência, ela vai continuar querendo trazer algo para nós. A nossa reação vai dizer se ela vai voltar uma segunda vez ou não. Ou seja, a gente olha com aquele olhar de... é uma construção, não é? Não é suposto eu achar que quando o meu filho se tornar adolescente, ele vai entrar dentro de uma caixa onde dizem que ele não quer estar junto, que ele não sei o quê. Não é verdade. Não é, porque na verdade é um desenvolvimento e não é, pronto, saí daqui de criança, entrei na pré-adolescência, saí dessa caixa e entrei nessa, automático. Não é. Não é. Se você não se... Imagina, se na fase que ele está rabiscando, fazendo só grafite no papel, se você não está se importando, ele vai crescer acreditando que você não se importa com nada que ele te dá, com nada que ele faz. Isso na adolescência só ecoa e só volta de uma forma diferente. E mesmo relacionada ao abuso, ou seja, a criança ela não é importante, a criança ela não é considerada. O abuso ele vai ter um lugar de perigo na vida das crianças, principalmente para essas que não são consideradas. Porque se o abusador ele vê a dinâmica da casa e ele percebe, ele vai usar essa arma a favor dele. O pai e a mãe não elogia. Ele elogia, ele cuida, ele acha que a criança é o máximo, ele vai exaltar até os defeitos daquela criança. Isso. Ou seja, o abusador se torna alguém que a criança quer por perto.
ela se torna alguém que a criança não quer que se afaste, não tira essa pessoa da minha vida, porque ele faz essas coisas estranhas, mas tudo que eu faço, ela acha legal. Ela se importa quando eu estou contando as minhas histórias, ela ouve, ela ri. Então, quando a sua criança estiver empolgada, contando alguma coisa para você, cara, pode não ser tão engraçado para você, mas está sendo tão engraçado para ela. Participa, ri. Nossa, filho, que bom ver que você gostou, não precisa morrer de rir, mas mostra para ela que você pelo menos ouviu. E aí ela vai entender que você é esse lugar onde ela pode sempre voltar. Ou seja, meu pai pode até não gostar do tênis que eu quero comprar. Meu pai pode até não achar tão legal a roupa que eu quero usar. Mas ele não vai me ridicularizar. Ele não vai, e ninguém vai me amar mais, ou seja, no sentido não de me amar, de você é minha florzinha, mas de me respeitar quem eu sou. Ou seja, eu fiz algo, eu penso algo. Filho, a criança traz uma opinião, uma pergunta que nos desafia. Você, ao invés de dizer, ai menino, para de bobagem. Por que você pensa assim? Dá importância para a criança. Essa construção vai refletir na adolescência. Então, caminhamos agora para o fim. Claro que eu não vou despedir sem ter aqui esta conclusão, solução, porque quem ouviu até agora pode estar a passar por essa fase e às vezes não saber assim com quem posso contar. Eu queria assim uma palavra tua como terapeuta, uma palavra assim, algo breve, final, para quem precisa de ajuda, porque eu no meu caso assim não sei como é que se procura essa ajuda, terapeuta. Tu como terapeuta? Então, quando você olha para a sua situação familiar e você percebe, como eu disse no início, que você já fez aquilo que você sabia fazer, com os recursos que você tinha, você já deu tudo que tinha. Isso. Você pode procurar a ajuda de uma terapeuta familiar. No caso de quem é cristão, né, que nos assiste, que é cristão, eu aconselho um terapeuta cristão. Porque quando se toca a educação de filhos, vai falar sobre princípios. Então, infelizmente, nós encontramos pessoas que não valorizam tanto os princípios da família, não entendem o lugar de um pai, não entendem o lugar de uma mãe. Então, ou seja, querem deixar a criança bem, mas ignorando princípios que têm que ser respeitados, que têm que ser considerados. Então, para quem é cristão, eu aconselho, de forma quase inegociável, procurar um profissional cristão. Depois, investe em leituras. Existem muitos livros, existem muita literatura cristã boa, que vai trazer luz, que vai trazer entendimento. Livros do pastor Luciano Subirá, por exemplo, ele tem 2 livros dedicados à família. Tem um livro que, por acaso, eu estou terminando de ler, que é Criando Filhos por Fé e Não por Fórmula, que tem sido uma das melhores literaturas de família que eu já li. Existe uma data de literatura, Criando Filhos com Propósitos, Pastoreando o Coração da Criança, Instruindo o Coração da Criança. Uma lista enorme de livros que nós podemos ler para perceber de que forma que a gente pode receber essa ajuda. Depois, até as ferramentas sociais, né? As mídias, podcasts como esses. Existem muitos podcasts cristãos direcionados à família. Esse podcast direcionado à família. Vídeos no YouTube, páginas no Instagram. Nós podemos usar a nossa rede social de uma forma intencional, buscando em outras mães que estão passando pela mesma fase conosco, conversando com pessoas da nossa confiança, né? Às vezes os pais têm vergonha de procurar ajuda. Então, o que o pastor vai pensar se eu falar para ele que meu filho está fumando? O que a mulher do pastor vai pensar se o pastor vê a minha família toda semana, todo domingo e vê tudo bem? Se eu for para o gabinete do pastor e dizer que isso está acontecendo, o que ele vai pensar de mim como pai, como mãe? Não tenha medo. Considera que é a vida do seu filho que está em jogo. Ou seja, você vai deixar que o seu orgulho, o medo daquilo que a outra pessoa possa pensar, tire você desse lugar de ajuda. E depois, eles não estão lá para julgar. Reputação, né? Eu acho que não ficar pensando em reputação, né? Não ficar pensando na sua imagem, porque existe esse padrão que eu devo apresentar. Existe um padrão do céu, e é esse padrão que eu devo apresentar.
E, antes de tudo, entender que seu filho é filho. Você não pode querer moldar o seu filho ao padrão da igreja. Isso. Ao padrão de... Não, a gente molda os nossos filhos ao padrão do propósito de Deus. É isso. Porque senão você vai trazer uma carga sobre a criança, você vai querer trazer, porque você tem que ser assim, tem que ser assim. Vai nascer odiando a igreja. Eu conheço amigos meus que era uma família de mais ou menos de 9 filhos. E a forma como a senhora criou e os pais criaram os filhos, dizendo que aquilo era evangelho, hoje não tem um nos caminhos do Senhor. Por quê? Isso trouxe para eles uma rejeição do evangelho. Sim. Não podia se tomar comprimido, não podia se tomar um remédio para certas dores, porque você tinha que dobrar o seu joelho e orar. Isso é trazer uma prisão, jugo, né? um jugo sobre o filho. Eu acho que assim, tudo se é criado com amor, entende? Ensinar o adolescente, ensinar a criança o caminho do Senhor é com amor, não é com jugo. Deus não nos instrui com jugo. Então se o seu filho não quer ir à igreja, se ele chegou à idade, calma o tempo dele, espere o tempo dele. Eu acho que você deve amar aquela criança, entender o tempo da criança, injetar amor do que injetar cobrança, injetar dureza. Mas avalia, pensa, para aqui. O Senhor me deu, esse é o filho que o Senhor deu para mim, isso é a minha herança que o Senhor me confiou. Existe uma instrução em Deus. E descansar nessa instrução. Muito bom. Muito obrigada, Maiara. Foi tão bom te ter aqui. Obrigada, pastores, pela vossa presença. E nós vamos ficar por aqui. Ficávamos mais um pouco, não é? Mas ficamos por aqui. Não se esqueçam de deixar o vosso like. Assistam outros episódios também nós temos. E fiquem à espera, porque vem mais episódios. Tchau!